Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui nessa noite para fazermos mais uma live aí. E hoje uma live mais que especial. Estaremos participando aí da nossa ceia logo após a ministração da palavra. E quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Feliz Páscoa para todos que aí estão. Amém? E hoje um culto bastante especial. Vamos aproveitar o ensejo de estarmos comemorando a Páscoa e também podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Eu queria aproveitar que estamos aí. Os irmãos estão chegando aí, amém? Eu queria aproveitar, fazer uma oração juntamente com vocês, para darmos sequência a esse nosso culto nessa noite. Eu queria falar algumas coisas aí com relação a esse dia especial, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez agradecer por essa oportunidade. O Senhor tem nos concedido em estarmos diante da Tua presença. Toma, Senhor, a direção, Senhor, desta live. Abençoe a cada um que aqui está conosco, Senhor. Esteja com as Tuas mãos estendidas, abençoando grandemente. E, Senhor, que possamos participar, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. Sendo desta forma, Senhor, mas que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, nos seus respectivos lares. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje eu queria entrar nesse critério sobre a nossa ceia e também o dia de Páscoa, né? Comemoramos hoje a Páscoa. No terceiro dia, Jesus disse que após a sua morte ele ressuscitaria. Então aqui nós estamos nessa noite, terminando já o culto o dia de Páscoa, domingo de Páscoa, mas eu queria falar um pouco sobre a Páscoa, né? Hoje nós temos aí um conceito de Páscoa um pouco diferente. O comércio você fala no mundo secular sobre Páscoa, eles já entendem que é ovo de Páscoa e, enfim, chocolate e coelhinho. E fugimos um pouco daquilo que a palavra de Deus ele fala conosco, o sentido real da Páscoa, né? A Páscoa ela originou no dia 14 de abril, né? Ou o mês de Nissan, que é o mês do calendário judaico, por volta do ano 1445 a.C. E ali foi a saída do povo depois da 10ª praga no Egito, aonde o povo saiu do Egito debaixo de pragas, né? E essa praga, a última praga, foi a morte dos primogênitos. E o mandamento de Deus foi que quem estivesse nas ombreiras e nas portas, nos batentes, a marca do sangue, o anjo iria passar por cima. Tanto que a palavra Páscoa significa passar por cima. Isso é o sentido do significado Páscoa, que quer dizer que quando o anjo passou no Egito, as casas que estavam marcadas com o sangue, o anjo da morte passou por cima dessas casas e livrou o povo, né? Então eles comemoram
anualmente essa festa, e lembrando isso aí, que o anjo passou por cima deles e Deus concedeu livramento a eles. Então, isso foi todo no Antigo Testamento, né? A primeira Páscoa, Deus fez com Moisés, depois dos 40 anos na peregrinação. Isso é uma introdução só para nós entendermos um pouco sobre Páscoa, para depois nós entrarmos aqui também no Novo Testamento. E durante esses 40 anos eles não comemoraram a Páscoa, né? Eles não tiveram Páscoa ali para se comemorar nesses 40 anos de peregrinação no deserto. Eles foram comemorar a segunda Páscoa quando entraram na terra de Canaã, ou pela liderança de Josué, ali no capítulo de número 5 de Josué em diante. Então esse é o sentido do Antigo Testamento com relação à Páscoa, o seu significado. Quando e o animal que era oferecido na Páscoa era um animal, o melhor que se tinha, né? E era um animal de 1 ano, entre 1 ano a 2 anos que era oferecido, e tinha que ser o melhor animal a ser oferecido. Então, esse é o significado do Antigo Testamento. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o Cordeiro Pascual, ele é o Jesus, né? Jesus, que é o prometido nos profetas, Isaías e todo o Antigo Testamento, um cordeiro que iria morrer no lugar de todos e pagaria esse preço para sempre, nunca mais precisaríamos oferecer sacrifício algum. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, eu queria entrar agora nessa questão do Novo Testamento e ver o que o Novo Testamento fala com relação à Páscoa. Jesus, ele passou 4 Páscoas. Quando nós vemos na cronologia bíblica, Jesus esteve presente em 4 Páscoas, ali quando começou o seu ministério, em 4 Páscoas aproximadamente, que ele comemorou junto com os seus discípulos, né? Junto com os seus discípulos. E a última Páscoa foi aonde ele foi crucificado, né? E ressuscitou ao 3º dia, no chamado Domingo de Páscoa. Sexta-feira agora nós comemoramos, se comemora, né, no Brasil, a Sexta-feira Santa, né? Que é a Semana Santa, que é a última semana que Cristo e o seu sofrimento, a sua peregrinação, o Calvário e por aí afora. A última semana, vamos entender um pouco sobre essa última semana de Jesus Cristo e vamos ali enfatizar um pouco mais a Sexta-feira Santa, que é considerado pelos católicos, né? É chamado de Sexta-feira Santa porque foi nessa sexta-feira que Jesus foi crucificado. No domingo antecedendo a sexta-feira, o que aconteceu no domingo? Jesus entra em Jerusalém aclamado, né? Ali montado em um jumentinho, ele é aclamado pelo povo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então isso acontece no domingo, passa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, isso é 5 dias depois, esse mesmo povo que gritou Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que gritou crucificam, né? Parece antagônico isso, mas é uma verdade muito grande que aconteceu ali com o nosso Salvador. Então vamos entender, na quinta-feira Jesus pede aos seus discípulos que venham achar um lugar para eles comemorarem a Páscoa. E eles vão, Jesus explica como que isso seria, né? Encontraria um homem e tal, e um recipiente, um local que estaria tudo imobiliado, e esse local eles
comemorariam a Páscoa, né? E aí, na quinta-feira, isso acontece na quinta-feira, porque o calendário, o dia para o judeu é diferente. Primeiro eles contam uma noite inteira, depois um dia inteiro. O dia do judeu começa às 6 horas da tarde. Então termina a quinta-feira às 6 horas da tarde, 6 horas da tarde termina a quinta-feira. Entra a chamada sexta-feira, a sexta, né, a comemoração aí que os católicos têm como Sexta-feira Santa. Então entra a Sexta-feira Santa, 6 horas da tarde, aonde ali Jesus e os seus discípulos estão com a preparação para a Páscoa, isto na sexta noite. Notem que eu disse, primeiro, para o judeu, ele tem a noite inteira, que é a noite inteira de sexta, e o dia inteiro de sexta. Então primeiro vem a noite e depois o dia, diferente do nosso, né? Que é na meia-noite, então tem uma noite para cá e uma noite para lá, então fica uma metade da noite para quinta e metade da noite para sexta. Para o judeu não é assim. Primeiro eles têm a sexta-feira, a noite de sexta-feira inteira, depois o dia de sexta-feira inteiro. Então Jesus começa ali às 6 horas da tarde, inicia-se a Páscoa, né? Comemorando a Páscoa. E alguns ensinos ele tem ali com relação a isso. Aí tem ali, como nós vamos ver, a comemoração do lava-pés, que algumas igrejas hoje, século XXI, eles cumprem esse quesito com relação ao lava-pés. No dia de ceia, ali os irmãos, com uma toalha, com água, e lavam os pés dos outros irmãos, dando ali um sentido de humildade. Jesus quis ensinar com relação à humildade, dando esse exemplo e fazendo com que o povo cumprisse isso. Então, ele ensina sobre o critério da humildade. Qual é esse princípio? Lava-pé. Algumas igrejas hoje comemoram isso, né? Outra questão que acontece ali na sexta-feira, Jesus indica o traidor, né? Ele fala sobre o traidor, que seria Judas Iscariote, que estaria traindo o mestre. E ele faz isso na quarta-feira, Judas. Na quarta-feira ele já trama o que ele iria fazer, como ele iria fazer, né? Isso ele faz na quarta-feira. E aí, dando sequência a todas eu estou falando de uma forma cronológica para nós entendermos aí todo esse critério. Depois disso, Jesus fala com Pedro, né? Que Pedro iria negá-lo, né? Antes que o galo cante 2 vezes, como diz Marcos na sua passagem, diz que o galo iria cantar 2 vezes, e Pedro iria negar 3 vezes que conhecia a Jesus. Então ele fala, e Pedro fala, não, de forma alguma, Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, eu não vou te abandonar de forma alguma. Logo em seguida, Jesus institui a ceia, né? Ele institui a ceia, determina que essa ceia seja celebrada, né? E ali ele vai cumprindo, né? Ensinando a cada um, os discípulos ali, o que seria feito. E por fim, ali quando começa, no final dessa noite, entre 10 até a meia-noite, a sua agonia no Getsêmani. Então nós vemos ali, se formos colocar um horário, quando isso ocorreu, quando isso aconteceu, nessa sexta-feira, nesta noite de sexta-feira, ela ocorreu entre 10 à meia-noite. Jesus ali no Getsêmani, e como diz Lucas, né, no capítulo 22, do verso 39 ao 46, que Jesus, a sua agonia foi tão grande, a sua agonia foi tão terrível, que ele sua gotas de sangue, né? Ele sua gotas de sangue. A sua glândula sudorípa, né, como diz aí os técnicos, os médicos, ela se rompeu, dado a angústia, dado o sofrimento que ele estava passando no Getsêmani.
Logo após isso, por volta lá da meia-noite, né, ele sai lá da ceia, Jesus termina a ceia. Nisso que ele termina a ceia, Judas Iscariotes, ele sai da ceia e vai entregar Jesus, como o próprio Jesus fala: o que você tem que fazer, Judas, faça. Né? Tanto que Judas era acima de qualquer suspeita, ninguém suspeitava de Judas, porque quando falaram do traidor, os discípulos, um olhou para o outro e disse assim: porventura serei eu, mestre? E cada um ali pensando quem seria esse traidor. Né? E Judas era acima de qualquer suspeita, ninguém suspeitava de Judas. Então termina a ceia, Judas ele vai ali para entregar o mestre. Das 10 à meia-noite, Jesus vai para o Getsemane, passa aquela agonia, aquela oração, aquele sofrimento, sua gotas de sangue. E logo após essa oração, os soldados vêm ali e Judas tomando a frente. E com um beijo trai ali o nosso mestre. Né? E Jesus naquele momento olha para Judas e diz assim: o que fizeste, meu amigo? Né? Como dizendo: o que fizeste, meu amigo? E dali para frente Jesus começa a ser julgado. E algo que nós vemos que seria impossível, né, um julgamento acontecer da forma que foi. Jesus foi julgado totalmente incorretamente. O seu julgamento começa de madrugada, aproximadamente 2 horas da manhã começa o julgamento de Jesus e vai até ali um pouco antes das 9 horas que Jesus é crucificado. Né? Então ele vai ali, ele começa na terceira vigília da noite, ele é levado até Anás e ali começa o seu julgamento, totalmente fora de ordem, totalmente ilegal esse tipo de julgamento. E esse julgamento vai até às 9, né, às 9 da manhã, aonde ele será crucificado às 9 da manhã. Então tudo acontece nesse inteirinho. E ali Jesus, às 9 horas da manhã, ele é crucificado no Gólgota. Né? Ele é crucificado. E ali do seu lado tem 2 ladrões ali do seu lado. E nós vemos todo aquele cenário, o cumprimento da profecia que Jesus falou com relação a Pedro, se cumprir numa íntegra muito grande. Pedro negando ali Jesus, e Jesus olhando, como diz Lucas no capítulo 22, daquela olhada para Pedro, como dizendo: eu te disse, Pedro, que você iria me negar. Eu te disse, Pedro, que você me negaria. E aquilo foi algo terrível para Pedro, que Pedro saiu chorando amargamente, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ele é crucificado. Na sua crucificação, no seu primeiro horário ali, eu queria falar algumas coisas com relação ao que Jesus falou, né? Ao que Jesus falou na cruz. Né? Ele tem ali exato, nós temos ali 7 palavras que nós vemos do nosso Mestre, que tem muito a nos ensinar. Né? Quando Jesus ele fala para nós tomarmos a sua cruz e segui-lo, ele fala, né, com relação ao discipulado. Como que funciona o discipulado? Ele nos ensina: olha, primeiramente você nega a você mesmo. Depois que você negou a você mesmo, você toma a sua cruz. Depois que você tomou a sua cruz, você vai e me siga. Esse é o preço do discipulado. Né? É o negar-se a si mesmo, é o self, né, que nós comentamos. É você tirar um selfie, tirar uma foto de si mesmo. Então, é o si mesmo não aparecer. É quando você não aparece no contexto. Quando você está escondido. Quando você não aparece, você se esvaziou-se de si mesmo. Então, Jesus ele fala: esquece de você. Deixe você as suas fantasias, os seus desejos, as suas vontades e se esvazie de si mesmo e tome a sua cruz.
E é interessante que, se tomar a sua cruz, Jesus nos ensina quando, dentro desse tomar a cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, nós, como discípulos, tomando a cruz de Cristo, a primeira palavra que nós vemos na cruz, que está registrada em Lucas 23, 34, a primeira palavra que Jesus fala diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. É simultâneo esse negar-se a si mesmo e tomar a cruz, é simultâneo. É junto, andam junto, caminham junto, né? Estão ali ligados. E ele diz: olha, você quer ser meu discípulo? Você negou a si mesmo? Você deixou de aparecer como selfie? E você me deixou estar aparecendo na sua vida? E aí ele dá a segunda receita: tome a sua cruz e siga-me. E o que é tomar a cruz? Jesus, no ato que tomou a cruz, ele nos dá um exemplo. E qual é esse exemplo que ele nos dá? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra na cruz, saída dos lábios de Jesus, foi essa: Pai, perdoa. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso. Se eu quero ter o perdão de Deus, ou se eu tenho o perdão de Deus, a marca que eu tenho o perdão de Deus é que eu sou uma pessoa perdoadora. E como Jesus na cruz crucificado tinha todos os motivos para olhar a Deus e dizer, como João certa feita falou: Pai, Jesus quer que oremos aqui e façamos descer fogo do céu para consumir o samaritano? E Jesus tinha esse poder e essa autoridade toda para fazer com seus algozes, com seus inimigos, com aqueles todos que o crucificaram, consumir a todos que ali estavam presentes. Mas Jesus optou por dar o exemplo a cada um de nós, dizendo, nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira da sua crucificação, deixando o exemplo da seguinte maneira: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem me cravou, perdoa quem me crucificou, perdoa quem dilacerou-me, quem me bateu com a zorra, quem me feriu e quem está me matando. Perdoa. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. O tomar a cruz de Cristo, ou deixar a si mesmo, quer ser discípulo de Cristo, queremos ser discípulo nessa Páscoa, queremos ser discípulo de Cristo, o caminho é esse. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e o tomar a cruz é você lá no alto, crucificado, com dor, sofrendo, você achar força para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. É muito forte isso, irmãos. A primeira coisa que nós vimos como exemplo do nosso Mestre é ele ser capaz de perdoar quem estava crucificando o nosso Mestre. A segunda palavra que ele fala na cruz também está em Lucas 23, 43. Ele olha para um dos que estavam ao seu lado, que foi crucificado junto com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é interessante que tanto Mateus como Marcos narram que os dois, no começo da crucificação, por volta das 9 da manhã, os dois começaram a zombar de Jesus. Logo no começo, logo ali, próximo às 9 da manhã. Mas alguma coisa aconteceu no coração de um, que em hora, em minutos,
em minutos houve uma transformação. Nós aprendemos com isso que não precisa muito tempo para se converter. Às vezes uma pessoa na beira da morte, uma pessoa que está no hospital, prestes a morrer, a gente pensa que precisa muito tempo de um trabalho para essa pessoa se converter. No caso desse ladrão, ele entrou às 9 horas da manhã, zombando de Jesus, os dois. Diz tanto Marcos como Mateus, ambos dizem isso, que os dois estavam zombando. Isso às 9 da manhã. Antes do meio-dia, algo aconteceu com um. O Espírito Santo tocou nesse um, e ele se arrependeu. Em poucos minutos, em poucas horas, houve uma transformação para a salvação em um ladrão, aonde um deles olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aonde Jesus fala a segunda frase que ele fala na cruz: em verdade te digo, é hoje, não é amanhã, é hoje, é até às 6 horas da tarde. Se está próximo ao meio-dia, que esse ladrão falou isso, na sexta-feira, então Jesus está dizendo para ele: olha aqui, escute, é quase meio-dia, estou parafraseando, é quase meio-dia. Eu vou dizer para você, até 6 horas da tarde, porque das 6 horas para frente já era sábado. Até 6 horas você vai estar comigo no paraíso. É a certeza que nós temos do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo para transformar. A terceira palavra, ou a terceira frase que sai dos lábios do Senhor na cruz do Calvário, é quando ele está com a sua mãe e João ali do seu lado. E para uma mãe era complicado ver, por mais que soubesse da missão do filho. O sentimento materno é algo tremendo. É algo que nós, no nível humano, aqui horizontal, em tempo e espaço, não conseguimos entender. Mas aqui Jesus dá uma missão para o apóstolo amado. Ele diz para João o seguinte: João, eis aí a tua mãe. Como dizendo, meu amigo, daqui para frente cuide da minha mãe. Enquanto eu estive aqui, eu pude cuidar, mas daqui para frente não estarei mais. Cuide da minha mãe. Essa é a terceira frase que Jesus fala. Dando sequência, isso aí ele vai falar nas primeiras 3 horas. Essas 3 frases, elas saem nas primeiras 3 horas, isso é até o meio-dia. Do meio-dia para frente, Jesus começa a continuar as suas frases na cruz. Depois do meio-dia, Jesus fala, aquele momento de agonia onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por amar a mim, por amar a você, Jesus suportou um sofrimento que eu acho que foi os piores, ou o pior sofrimento que ele teve nesse momento. Foram sofrimentos, todos os sofrimentos que ele teve foram terríveis, mas esse aqui, ele chega numa situação a falar: Deus meu, o Senhor me desamparou. Alguns dizem que nesse momento, todo o pecado da humanidade estava sobre o nosso Mestre. Todo pecado, o meu, o teu.
da humanidade, em cima de um inocente, em cima de um inocente. E esse momento, o próprio Deus Santo não aguentou ver tanto pecado em cima de uma pessoa inocente. E nesse momento Jesus teve o desamparo do Pai. E ele fala: Deus meu, por que o Senhor me abandonou, me desamparou? E por fim, continuando, são 7 frases que Jesus fala na cruz. Ele ainda fala, dando sequência, em João capítulo 19, verso 28, ele fala: tenho sede, tenho sede, tenho sede. Naquele momento, existem algumas pessoas que dizem aí que Jesus, no momento da crucificação, ele não sentiu absolutamente nada, porque ele neutralizou como Deus todo o sofrimento humano. Existe esse tipo de heresia no mundo aí. E esse texto que diz: eu tenho sede, Jesus está dizendo para nós: eu continuo sendo um ser humano, com as dificuldades humanas, com as fragilidades humanas, com a dependência humana. Eu tenho sede, como você também tem sede. Então o que eu aprendo com isso? Jesus, nesse momento, ele não usou o seu lado divino para neutralizar toda o seu lado humano, para que não sentisse a fragilidade, a dor, o sofrimento humano. Continuou sendo humano. Crucificado, continuou sendo humano. Eu tenho sede, me deem água, me deem água. E nesse momento o soldado pega e embebeda uma esponja com vinagre, mas alguns dizem que era uma substância como se fosse mirra, uma substância anestésica. E quando Jesus experimentou aquilo, viu que era essa substância, recusou. Ele recusou porque ele disse: eu preciso passar tudo isso como homem, para suportar o sofrimento como homem, não como Deus somente. Não como Deus somente, mas como homem. Sentir dor, sentir sede, sentir esse sofrimento como homem. E ele negou qualquer anestésico por amar você, por nos amar. E essa Páscoa que nós estamos comemorando hoje, e esse sofrimento que aconteceu na Sexta-feira Santa, que muitos católicos entendem, e nós escutamos isso, na sexta-feira, o dia santo, onde Jesus foi crucificado. Ele quis passar como homem para garantir a nossa salvação. E dizer lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele é o sumo sacerdote que pode entender a mim e a você, porque em tudo ele sofreu o que eu e você sofremos. Tudo, absolutamente tudo. E a sexta palavra que Jesus fala na cruz do Calvário está em João 19:30, Evangelho de João 19:30. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Interessante, quando nós estudamos essa palavra no grego, a palavra consumado, ela significa no grego tetelestai, né? Ou alguns dizem tetelestai, porque tem um acento aí no grego. Essa palavra no grego significa Jesus dizendo
Pai, está pago. O que a humanidade em Cristo deve para ti, eu paguei. Tetelestai, está consumado, está pago. O que eu estava devendo era uma dívida muito terrível. Era uma dívida muito terrível. Eu não tinha condições de efetuar o pagamento. Você não tinha condições de fazer esse pagamento. Éramos impossibilitados de fazer esse pagamento. Mas Jesus, por amar você, por nos amar, Ele vai até o fim e diz: Pai, paguei. Você não deve absolutamente nada para Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é isso. Tetelestai. Tetelestai. Está pago. Está pago. Você não deve absolutamente nada. Nada. Jesus pagou o preço que você devia, que era impagável. Ele pagou na cruz do Calvário. E para finalizarmos, a última palavra que Jesus diz na cruz do Calvário, Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse momento, Jesus, Ele inclina a cabeça e dá o seu último suspiro. Morreu, Deus morreu. Se tinha alguma coisa impossível para Deus, era que Deus morresse, mas em Jesus Deus morreu por te amar, porque Ele te ama, Ele morreu. E nós aprendemos com isso, através da Páscoa, através dessa Páscoa, que Ele morreu na cruz, mas Ele não permaneceu na cruz. Ao terceiro dia, como Ele disse, ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele ressuscita para dizer para mim e para você: o que eu falei que eu faria, eu fiz. Eu disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitei ao terceiro dia. Para garantir a nós, a cada um de nós, a mim e a você nessa noite, você vai ressuscitar. E o mesmo corpo que Jesus adquiriu após a ressurreição, você vai ter. Você terá esse mesmo corpo transformado, igualzinho, diz 1 João capítulo 3. Que o mesmo corpo que Jesus, Ele ressuscitou, esse mesmo corpo nós teremos. Você terá esse mesmo corpo transformado. E sabe qual é a maior vitória para mim e para você? Não é ruas de ouro e de cristal, não é atravessar paredes como nós vemos Jesus fazendo em João 20:19, um corpo legal. Não. A maior vitória que eu e você teremos é quando você olhar para o seu corpo transformado e você vai dizer: nunca mais eu vou pecar na vida, na eternidade. Nunca mais eu vou pecar. Porque é uma luta para a nossa vida. A cada dia, lutarmos contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, contra os nossos desejos carnais.
E isso é a pior coisa que nós podemos enfrentar nesse mundo. Mas lá no céu, diante da presença de Deus, por causa do Tetelestai, está pago. Eu paguei, eu comprei você e você é meu. Você será transformado e nunca mais você pecará. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa vitória que nós temos da parte de Deus. Eu queria nesse momento fazer a leitura, partir para a nossa ceia nesse momento, para podermos estar lendo. E você que está com os teus elementos prontos aí, aqui nós estamos, estou com o suco de uva e o pão, eu e minha esposa. E Jesus ressuscitou nesse dia. E Ele fala para mim e para você, dessa forma que será a tua vitória. É dessa forma que você vencerá a morte. E eu vou te dar essa vitória. Você vencerá, porque eu venci. Espera mais um pouco, meu irmão. Espera mais um pouco, minha irmã. O que há de vir virá. A tua vitória virá. A tua vitória contra a tua natureza, contra os seus maus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos. Enquanto estivermos aqui, estaremos lutando com a palavra, com oração, com a ajuda do Espírito Santo, para vencermos os 3 inimigos, carne, mundo e diabo. Mas lá acabou. Esse corpo ressurreto acabou. Você não vai mais sofrer. A tristeza não terá mais. A morte não terá mais. Você será um vitorioso. Você será uma vitoriosa. Eu queria que você que tem Bíblia aí próximo de você, que você abrisse na leitura oficial da nossa ceia. E é maravilhoso, irmão, termos essa fé. Eu estava conversando com um irmão ontem, que luta para ser santo como todos nós lutamos. E eu falei para ele, enquanto nós vivemos aqui, nós estaremos lutando para sermos santos. Para sermos santos. E essa luta só vai acabar quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja e nos dar um corpo transformado à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Esse corpo, a semelhança de Jesus. Aí não vai ter carne, aí não vai ter mais mundo, aí não vai ter mais diabo. Você venceu. Você venceu porque o teu mestre venceu por você no seu lugar, pagando o preço do meu e do teu pecado. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu vou fazer a leitura desses versículos e depois nós estaremos orando pelos elementos. Você aí onde você está e eu aqui, nós estaremos juntos orando pelo pão e pelo suco de uva. Você vai orar, você onde você está me ouvindo, você vai orar. E Deus vai abençoar ricamente a tua vida em nome de Jesus. Porque a ceia, Ele está dizendo, todas as vezes que você comerdes este pão e beberdes esse cálice, você vai estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, cada vez que nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor,
nós estaremos participando ou lembrando da sua morte, porque ele foi claro em dizer: nós não estaremos lembrando o seu ministério, nós não estaremos lembrando o seu ministério, mas nós estaremos lembrando a sua morte. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 13. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, lembra que nós comentamos, na noite que ele foi traído, que ele ensinou a ceia, na sexta-feira santa, como diz os católicos, nesse dia, diz a Bíblia que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o símbolo, tomou o pão, e tendo dado graças, ele agradeceu, e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E o verso 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém e amém. Vamos orar. Pegue os elementos, os dois, o pão e o suco de uva. E eu quero orar junto com você nesse momento. Junto com você. Hoje nós temos aí pessoas de outras igrejas participando conosco. Ele pediu para mim: pastor, eu posso participar? Meu Deus do céu, vai ser um prazer ter você aí juntamente conosco. A minha sogra lá em Minas, participando também da ceia, juntamente conosco, e mais algumas pessoas também está aí participando conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. E nós estamos lembrando não somente a morte. Não somente a morte, Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para garantir a mim e a você a vitória sobre a morte. Pegue os elementos nesse momento e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, nesse momento, Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, por podermos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor eterno. Queira consagrar, Senhor, esses elementos, o suco de uva, Senhor, e o pão que aqui nós estamos apresentando. Deus eterno, em nome de Jesus, consagra. Deus, na casa de cada um nessa noite, ó Deus, daqueles que estão participando aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor eterno, abençoe a cada um, alimentando espiritualmente, revestindo cada um, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue o pão. Pegue aí o pão. Eu vou fazer a leitura. E logo após a leitura você vai participar do pão. E tendo dado graças, agradeceu que Jesus, muito obrigado por ter pago o preço do meu pecado. Muito obrigado. Muito obrigado. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar.
verso 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. É o novo testamento, é a nova aliança, é um novo conceito. É novo, é novo, é novidade para a tua vida. Participemos nessa noite em nome de Jesus. E para nós finalizarmos nessa noite, o verso 26 diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, você vai anunciar, você vai lembrar, você vai falar da morte do Senhor, até que Ele venha. Nós estamos falando da morte do Senhor, até que Ele venha. E falaremos sempre. Enquanto estivermos aqui, falaremos sempre. Falaremos sempre. E eu quero orar agradecendo a Deus, porque mesmo em meio à pandemia, tanta dificuldade, Deus nos providenciou isso. Via live, via internet, para podermos participar todos juntos. Que bênção, irmão, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, irmão. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E eu darei alguns avisos e nós estaremos aí terminando aí a nossa live. Vamos agradecer a Deus por essa ceia gloriosa que Deus nos concedeu nesta noite. Que bênção, irmão, que bênção, que bênção. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Senhor, neste momento, ó Pai. O Senhor tem nos concedido, Senhor, este privilégio, essa oportunidade de nós estarmos participando do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Mesmo via live, mas a Tua presença é real em nossas vidas nesse momento. Quão glorioso, Senhor, é estarmos na Tua presença, neste momento participando do Teu corpo e do Teu sangue. Continue abençoando a cada um, a cada vida, Senhor, neste momento. Do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Já estamos terminando aí a nossa live. Eu quero passar para vocês alguns avisos. Quarta-feira agora, eu quero entrar aí em um estudo. Nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus, dentro do que nós já comentamos anteriormente, né? Salmo 51, 2 Crônicas 7,14. Eu vou fazer ler um outro texto, ministrar em outro texto, mas eu não quero sair desse foco, tá certo? Que é santidade, vida cristã, é o que nós precisamos. Então, quarta-feira eu quero convidar todos vocês, estejam presentes na quarta-feira. Nós vamos falar aí sobre algumas coisas com relação aos 10 mandamentos, né? Como é que funcionam os 10 mandamentos? Jesus parece que deu uma piorada, né? Nos 10 mandamentos, que antes era externo, aí agora a coisa virou interna. E como funciona isso nas nossas vidas? E como funciona isso? Então eu quero contar com a tua presença às quartas, às 19h30. Quarta-feira nós estamos aí às 19h30. Domingo às 19 horas, tá?
Então, domingo é meia hora mais cedo, tá? Então vai ser das 19, no domingo, das 19 às 20, nas quartas, das 19h30 às 20h30. Então eu quero contar com a sua presença em nome de Jesus. Muito obrigado. E eu creio, irmão, que foi uma bênção. Eu pude sentir aqui a presença de Deus fortemente na minha vida aqui em casa. E eu creio que para você não foi diferente. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, a todos que aqui estiverem e estão aí presentes. Eu quero contar com a presença de cada um aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça, Deus te dê graça nesse momento que o mundo, Brasil, estamos passando de dificuldade. Mas maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Quem está com Deus está com a maioria. Quem está com Deus está com a maioria e você está com a maioria em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, a tua casa, os teus filhos. Uma ótima semana em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, com todo o seu povo, com cada um, não somente hoje, mas para todo sempre. Então, digamos amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.